Boa tarde, pessoal. Aqui é o Rodrigo, né, mais uma vez, do Departamento de Assuntos Estudantis. E, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre o processo de rematrícula. A primeira matrícula de vocês no IFSC, quando vocês ingressam no curso, ela é feita automaticamente em todas as disciplinas da primeira fase. Então, assim, no primeiro semestre você não tem alternativa, né? Você vai ser matriculado em todas as disciplinas da primeira fase, a grade cheia, e vai cursar todas as disciplinas. Mas em todos os semestres, antes do início do semestre seguinte, a gente divulga a data do período de rematrícula. Esse processo de rematrícula ele acontece pelo SIGA, pelo sistema acadêmico. Eu já falei sobre o SIGA em outros vídeos que estão disponíveis. Vocês podem acessar nesse canal mesmo, que é o canal vinculado ao meio institucional. E, e nesse processo de rematrícula, aí vocês têm escolha, vocês vão poder selecionar quais disciplinas vocês vão cursar no semestre seguinte. Eventualmente, se o aluno passou em todas as disciplinas da primeira fase, ele pode optar por escolher todas as disciplinas da segunda fase. Mas mesmo que ele tenha passado em todas, ele pode escolher, não, esse semestre está um pouco mais complicado no trabalho, vai nascer minha filha, vou fazer menos disciplinas. Pode fazer uma disciplina, duas, três, quatro. Fica a critério do estudante planejar o seu itinerário formativo, né? Sabendo que se ele deixar uma disciplina para depois, provavelmente vai ser um semestre a mais que ele vai ficar ali cursando com a gente. Mas tem essa liberdade de planejamento, né? E também quem ficou com alguma pendência, reprovou em alguma unidade curricular, pode escolher se vai cursar aquela disciplina agora ou se vai deixar ela para depois. É claro que é sempre importante se atentar que tem algumas disciplinas que elas são pré-requisito para conseguir cursar outras. Então, sempre que tiver uma disciplina que ficar com pendência em alguma disciplina que é requisito de outras mais para frente, é importante tentar planejar para cursar e concluir essa disciplina o quanto antes. Então, por exemplo, uma disciplina de cálculo 1, ela vai ser requisito de outras de cálculo 2 e de outras disciplinas mais para frente. Então, não seria interessante deixar para depois. Mas aqui, esse arquivo que eu estou rodando aqui é o tutorial da rematrícula. Ele tem primeiro uma apresentação sobre o que é o SIGA, primeiro acesso e cadastro. A gente tem um vídeo aqui específico sobre o cadastro, acesso para o usuário cadastrado, recuperação de login e senha. E aqui começa a entrar mais no processo da rematrícula. O portal do Dicen, que é o portal do aluno. Assim que você acessar o SIGA, na primeira tela você vai escolher o seu vínculo, é o curso, né, em que você está matriculado e que você vai acessar. Se tiver matrícula em mais de um curso, os dois vão estar lá disponíveis. Você vai escolher em qual curso que você quer, em qual curso que você quer acessar, né? Eventualmente tem alunos que fazem dois cursos ao mesmo tempo, por exemplo, faz engenharia elétrica e técnica em eletrotécnica, fabricação mecânica e técnico em mecânica, ou algum curso de graduação e o técnico em desenvolvimento de sistemas. Então você vai, logo que você acessa a tela do cigarro, vai escolher em qual curso que você vai fazer as alterações, ou fazer a rematrícula. Então clicou no íconezinho do portal do discente. Os únicos links que vocês conseguem acessar são os que estão marcadinhos em azul. Imagino que os estudantes conseguem acessar a parte da biblioteca, talvez pesquisa, extensão e o portal do discente. E aí vocês caem nessa tela aqui, que vai ter ou
ou essa imagem padrão ou a foto de vocês. Se precisarem alterar a senha do cigarro, tem o íconezinho aqui no canto superior direito. E a parte mais importante para vocês é, a princípio, né, num período regular, é esse menu ensino. No menu ensino, vocês vão conseguir tirar o boletim, emitir um atestado de matrícula, que é o documento que vai constar todas as disciplinas em que vocês estão matriculados, emitir uma declaração de matrícula, que é um documento que atesta que vocês estão com matrícula ativa no IFSC. Esse documento é utilizado, por exemplo, para conseguir o desconto no transporte público. Tem que levar esse documento, quem é de Jaraguá do Sul, leva lá na Canarinho, né, para fazer o cartãozinho da Canarinho e pagar a tarifa estudantil. Consegue emitir o histórico escolar também, que é um documento mais completo, tem todas as disciplinas que vocês cursaram, nota, frequência, quantas disciplinas estão faltando para concluir o curso. E nesse campo aqui, o quinto, de cima para baixo, matrícula online. Matrícula online, ela vai ocorrer, ele vai estar aberto, vai estar disponível no período da rematrícula. Aqui tem algumas informações do que é o período de rematrícula, isso eu já falei um pouquinho para vocês, né, lá no começo do vídeo. E clicando em matrícula online, vai aparecer aqui realizar matrícula, que é onde vocês precisam clicar para poder ir para a seleção das disciplinas. Mas antes de vocês irem para a seleção das disciplinas, todo semestre, em todo o processo de rematrícula, vai aparecer primeiro a página com os dados pessoais de vocês cadastrados no sistema e os dados que são selecionáveis, vocês podem atualizar. E todos os campos que estão marcados com asterisco, eles têm que ser preenchidos. Então você vai preencher ali os dados pessoais, ele vai fazer algumas perguntas de dados que o IFSC precisa, inclusive para preencher os censos do Ministério da Educação, né? Tem o Educacenso para os técnicos e o Censup para curso superior. E assim que preencher, confirmar o preenchimento desses dados, aí você vai para a seleção das unidades curriculares, das disciplinas que você vai cursar no próximo semestre. E uma coisa bastante importante, que eu devo falar em todos os vídeos, é importante conferir o número do seu RG, que está cadastrado no sistema acadêmico, no SIGA, porque no final de cada processo acadêmico, se você vai solicitar um cancelamento de matrícula em unidade curricular, se vai fazer rematrícula, o SIGA ele vai solicitar identidade, que é o número do RG, conforme o cadastro no SIGA, ou ele vai solicitar a data de nascimento. Muitas vezes, quando a gente salva o nome de usuário e senha no navegador, o SIGA pede identidade e senha, e o sistema preenche automaticamente com o seu login, o seu nome de usuário do SIGA e a senha. E aí ele dá erro. Então, prestem bastante atenção nisso. Sempre que o SIGA solicitar identidade, ele quer o número do seu RG, conforme cadastrado nos seus dados pessoais lá do sistema. Às vezes dá confusão também nesse ponto, porque na carteira de motorista não vem o dígito do RG. Então, às vezes o RG cadastrado no sistema ele está com o dígito e a pessoa está ali com a carteira de motorista na mão e digita o RG da carteira de motorista e ele dá erro porque está faltando o dígito. Então, prestem bastante atenção sempre nesse ponto. Quando o cigarro pede identidade, é o número do RG conforme está cadastrado no sistema. Se tiver cadastrado no sistema com um dígito, tem que colocar o dígito. Se tiver cadastrado no sistema sem dígito, tem que deixar sem o dígito para ele passar, né?
Aí aqui a gente começa já o passo a passo da rematrícula, né? Depois da atualização de dados, ele vai aparecer essa tela com os dados do cronograma, o que vai ser o período de rematrícula, como que ele vai funcionar. É importante ler, pelo menos na primeira vez que você for fazer rematrícula, leia com atenção essas orientações. Durante o período de rematrícula, você pode fazer alterações nas suas escolhas, mas acabou o período de rematrícula, aí você não consegue mais alterar, e ele vai para o período de processamento. Então, o pessoal lá da reitoria vai processar as solicitações de rematrícula, e aí, conforme o número de vagas em cada turma, os estudantes vão ser matriculados. Então, depois do processamento de matrícula, que geralmente ocorre mais ou menos uma semana depois da rematrícula, e aí você vai estar efetivamente matriculado nas turmas, aí vai conseguir emitir declaração de matrícula e vão aparecer todas as disciplinas que você está matriculado. E se por acaso não conseguir vaga em alguma turma que ficou lotada, depois do período de rematrícula e processamento, tem um período de ajuste de matrícula. E aí você consegue ajustar a sua matrícula para eventualmente pegar outra turma daquela disciplina, né? Às vezes tem turma 1 e turma 2 de cálculo. Aí você tentou vaga na turma 1 na rematrícula, não deu certo. Aí, no período de ajuste você pode solicitar a matrícula na turma 2, se não tiver lotado, né? Então você vai para, depois de ler essas orientações, você vai para iniciar a seleção de turma. E aí você pode clicar no ver turmas da estrutura curricular, que vão aparecer todas as turmas do seu curso. Você também pode buscar as turmas aqui por código, por nome do professor, por nome do componente curricular, mas o mais simples é você clicar em ver turmas da estrutura curricular. Clicando nesse botão aqui vão aparecer todas as turmas do seu curso, da estrutura curricular que você está cursando. E aí, mesmo sendo com atividades não presenciais nesse semestre 2020/2, algumas atividades vão ser síncronas, elas vão ser no horário da aula. Então, continua sendo importante e existindo a questão do horário das turmas, e você não consegue fazer matrícula em duas turmas que ocorrem no mesmo horário. Ela dá conflito de horário e o sistema não vai para frente. Ele, inclusive, avisa que tem conflito de horário se você tenta. Então, é importante conhecer o código de horário das turmas. Sempre na frente da turma vai tá esse código, um código de números e letras. A letra, ela sempre vai estar relacionada ao turno das aulas. Então, T é tarde, N é noite e M é manhã. Antes da letra vai ter um número e depois da letra sempre vão ter alguns números também. O que está antes da letra é o dia da semana. E o que está depois da letra são as aulas no dia. Então, um dia normal, ele tem 2 aulas antes do intervalo e 2 aulas depois do intervalo. Então, se em uma turma está escrito 3T 1, 2, 3, 4, essa turma é na terça-feira, é de tarde, e ela ocupa as 4 aulas do turno. Se uma turma está escrito lá 5N12, ela é na quinta-feira, porque está o 5 antes da letra. Ela é de noite, com a letra N, e ela ocupa as 2 primeiras aulas, as aulas antes do intervalo, que está aqui 1 e 2 depois do N. Esses códigos eles podem variar um pouco, porque tem disciplina que tem aula em mais do que um dia da semana. Então, por exemplo, você tem lá cálculo 1, tem 3 dias da semana com aula. Então vai estar lá 2M12, 3M12,
3, 4 e 5M12. Então ela vai ser na segunda, na terça e na quinta. Na segunda e na quinta é antes do intervalo. E na terça ela é depois do intervalo. Então é sempre importante você prestar atenção nesse código. Na primeira rematrícula às vezes vai ser um pouquinho mais difícil entender como é que encaixa ali, mas depois com o tempo vocês vão pegando o jeito. As turmas elas vão aparecer para vocês mais ou menos assim, né? Tem aqui turma 01, turma 02. Cada disciplina vai aparecer uma ou mais turmas, né? Aqui no caso é o curso técnico em eletrotécnica, então sempre vai ter pelo menos 2 turmas. E por que que tem pelo menos 2 turmas? Porque é um curso que é oferecido de tarde e de noite. E aí aqui você vê turma 01, 3T 1, 2, 3, 4, 4T 3, 4. O que que isso significa? Terça-feira à tarde, as 4 aulas. Quarta-feira à tarde, aulas 3 e 4, que são as 2 depois do intervalo. E o professor seria o Marcos Antônio Salvador, que atualmente é o coordenador do curso. A turma 02, professor John Jefferson Antunes Saldanha. Quarta-feira, 4N1234, 5N12. Então é quarta-feira à noite, as 4 aulas, e quinta-feira à noite, as 2 antes do intervalo. E aqui na frente sempre vai ter a sala de aula que é utilizada por essa turma. Às vezes tem mais do que uma sala. Agora que estamos com atividades não presenciais até dezembro, isso não vai fazer muita diferença, né? Mas quando vocês voltarem para o período presencial, eventualmente na primeira, segunda semana de aula vai ter alguma confusão, em que sala que vai ser, mas geralmente os professores eles vão avisando se vai ser na sala de aula ou se vai ser no laboratório, e esse processo acaba fluindo. E aí sempre vocês vão clicar e marcar no quadradinho da turma que vocês da turma em que vocês querem se matricular. Aí uma coisa importante, né? As disciplinas que estão que estão assim em cinza e que tem esse símbolozinho de proibido, né? Fechado, são as disciplinas que ou você já cursou ou você ainda não pode cursar porque não tem os pré-requisitos. Então, as disciplinas que estão com o quadradinho aberto para você selecionar são as disciplinas que você vai poder se matricular. Mas se você tem alguma pendência anterior, ou você já cursou essa disciplina, ela não vai estar disponível aqui. Até tem informação aqui, né? SHP 004003, Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Ela está em cinza porque ou o estudante já cursou, ou porque falta algum pré-requisito. Depois da seleção das turmas, você marcou nos quadradinhos, né? Marcou eles aqui. Lá no final você colocou no próximo passo, embaixo vai ter o selecionar turmas, um botãozinho para você clicar. Depois que você clicou em selecionar turmas, as turmas que você selecionou, elas vão aparecer dessa maneira aqui. O número da turma, os componentes curriculares que você selecionou e o horário das turmas selecionadas. Elas vão estar disponíveis aqui, ó. Essas turmas que estão selecionadas ali, elas são todas da fabricação mecânica, então elas estão todas aqui no horário noturno. E aí já dá para ter uma ideia de como que vai ficar o horário. Então esse estudante com essa seleção, aqui tem os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ele não teria nenhuma aula na segunda-feira. Teria 2 aulas teria a noite cheia, né? Na terça-feira e a noite cheia na sexta.
Na quarta e quinta ele só teria aula antes do intervalo. E depois que aparece essa tela, você tem que clicar em confirmar matrículas. Aqui é uma conferência, e aí você precisa clicar em confirmar matrículas, porque se você só for até essa janela, você ainda não fez a sua rematrícula, não solicitou. Precisa confirmar. Tem esse botãozinho aqui com fundo verde, é um disquetezinho, né? Confirmar matrículas. E aí, como eu já falei, né, no final, o sistema vai solicitar um dado pessoal e a senha do CIGA. Não é o nome de usuário, não é o login. Ele vai solicitar ou a data de nascimento ou a identidade, que daí é o número do RG, conforme o seu cadastro no CIGA. Tá bom? Vão aparecer aqui, ó, vão aparecer mais algumas orientações sobre as datas, sobre o período. E aí você vai colocar ou a data de nascimento ou a identidade, que é o número do RG, e a senha do CIGA para confirmar as matrículas. E aí eu já até cheguei a citar, né? Depois dessa confirmação dos dados e da senha, o sistema vai informar para você o processo foi realizado com sucesso e depois vai para o processamento de rematrícula. E aí vocês precisam aguardar alguns dias. Depois desse processamento, aí vocês vão efetivamente aparecer como matriculados nas turmas, a não ser que não consiga vaga na turma. E aí você vai precisar usar o período de ajuste de matrícula. Uma informação importante, né? Os critérios para conseguir vaga nas turmas, se uma turma está lotada, os critérios que o sistema usa para a pessoa conseguir vaga ou não, para definir a lista de prioridade, é que o estudante esteja cursando o período letivo no qual está previsto o componente curricular em questão. Então, se o estudante está na quarta fase e aquela unidade curricular da quarta fase, ele vai ter prioridade para conseguir vaga. E depois, o segundo critério para definir a prioridade é o maior coeficiente de aproveitamento acadêmico. E o que é esse coeficiente de aproveitamento acadêmico? A partir do momento que você se matricula no IFSC e começa a cursar disciplinas, esse coeficiente ele leva em conta as notas que você obteve e também a frequência. Tem um cálculo um pouquinho complexo, assim, para mim, né? Mas ele está disponível no regulamento didático pedagógico do IFSC, exatamente como que é feito esse cálculo. As disciplinas validadas ou que foram cursadas antes do ingresso no IFSC, elas não são levadas em conta no coeficiente de aproveitamento acadêmico. Mas depois que você ingressou, aí leva em conta tudo, todas as notas, todas as frequências, para compor esse item aqui, e ele é um critério para ter prioridade de vaga nas disciplinas. Esses outros processos eu não vou falar aqui porque tem outros vídeos sobre isso. Então acho que encerramos por aqui sobre a rematrícula. Qualquer dúvida, vocês também podem sempre buscar o Departamento de Assuntos Estudantis, a Coordenação Pedagógica e a Secretaria Acadêmica.